Ouçam, uma voz clama: abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube, e se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Pegue sua Bíblia e vem comigo se aprofundar na palavra de Deus. E aí, já pegou? A Bíblia é como um grande funil. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Quero dizer, no sentido metafórico e não literal. Embora possa parecer inusitado ou soar pejorativo, juro que não é minha intenção. Ao dizer que a Bíblia é como um grande funil, não propriamente a Bíblia, mais especificamente a revelação divina. O formato do funil ilustra bem a dinâmica da revelação especial, ou de como ela se desenrolou culminando na revelação plena da pessoa de Cristo. A Bíblia não devia ser vista como uma coleção aleatória de textos, mas como o grande drama da redenção da criação, onde Deus se revela soberanamente de forma progressiva e focalizadora, ou estreitiva, exatamente como um funil que começa amplo e se afunila para o alvo, centro e clímax da história redentiva, Jesus Cristo. Como Hebreus 1:1-2 declara: no passado, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Essa metáfora traduz de forma simples como a economia da salvação se desenvolveu no decorrer da história, iniciando-se de maneira mais ampla no Antigo Testamento, por meio de patriarcas, lei e profetas, e culminando na revelação plena na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Percebemos esse afunilamento conforme vamos lendo sequencialmente as Escrituras. No livro de Gênesis, após a queda, vemos Deus prometer que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15, o proto-evangelho. E conforme progredimos na leitura, somos informados que esse descendente nasceria de uma virgem, Isaías 7:14, da tribo de Judá, Gênesis 49:10, da raiz de Jessé, Isaías 11:1, da linhagem real de Davi, segundo Samuel 7:12-16, e que seu reinado duraria para sempre, Isaías 9:6-7. Percebeu o afunilamento? Começamos com a promessa do descendente da mulher, uma revelação ampla e genérica. Afinal, até então não sabíamos qual seria essa mulher. Mas depois, ficamos sabendo que essa mulher seria uma virgem, e de qual tribo e família viria esse descendente. Até mesmo outros aspectos que pareciam não ter nenhuma relação com esse descendente, pelo menos para a expectativa dos judeus da época, como o servo sofredor, Isaías 53, acabam convergindo na pessoa de Cristo, seu sofrimento na primeira vinda e seu reinado na segunda. Essa progressão não só adiciona profundidade, mas também estreita o foco, desvelando o mistério escondido desde os tempos antigos, Efésios 3:4-6, e tornando evidente que não há salvação em nenhum outro nome, Atos 4:12. Isso nos convida a ler as Escrituras como uma narrativa unificada, centrada em Cristo, como ele próprio demonstrou aos discípulos em Emaús. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, Lucas 24:27. Neste estudo, conectamos essa visão da revelação progressiva ao diálogo entre a sabedoria prática de Provérbios e os ensinos radicais de Jesus nos Evangelhos, bem como as exortações apostólicas de Paulo em 1 Coríntios. Observa-se um movimento pedagógico e teológico, da orientação prática para evitar prejuízos no Antigo Testamento, ao chamado espiritual para aceitar perdas e humilhação por amor a Cristo no Novo Testamento, culminando na porta estreita, que é o próprio Cristo, o único caminho para Deus. O objetivo desse estudo
é edificar a sua fé ao demonstrar que não há contradição entre Antigo e Novo Testamento, e sim continuidade com aprofundamento, onde o Antigo prepara e o Novo cumpre. Parte 1. A boca ampla do funil. Sabedoria prática no Antigo Testamento, Provérbios. No início da revelação, Deus se adapta à humanidade em estágios preparatórios, oferecendo conselhos amplos para a vida cotidiana. Provérbios exemplifica isso, focando em princípios de sabedoria para navegar o mundo com prudência e evitar armadilhas. Considere Provérbios 6, 1, 5. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, humilhe-se e insista com ele. Livre-se como a gazela que escapa do caçador. Aqui a humilhação é horizontal, diante de homens, para se libertar de obrigações financeiras tolas, evitando a escravidão do devedor ao credor. Provérbios 22, 7. Quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Trata-se de uma revelação ampla, preventiva e prática, coerente com a realidade social do Antigo Testamento, onde a lei e a sabedoria orientam o povo para uma vida ordenada e justa dentro da terra prometida. Deuteronômio 28. Da mesma forma, o chamado de Eliseu em 1 Reis 19, 19 e 20 ilustra essa fase. Eliseu aceita o chamado profético de Elias, mas com permissão para se despedir da família, demonstrando compromisso, mas com espaço para laços terrestres. Isso prepara o terreno para uma revelação mais profunda, mostrando que Deus opera em contextos humanos, mas sempre apontando para algo maior, o reino vindouro. Parte 2. O afunilamento progressivo. O aprofundamento espiritual no Novo Testamento. À medida que o funil se estreita, a revelação se torna mais focalizada, elevando os princípios do Antigo Testamento para o plano espiritual e eterno, cumpridos em Cristo. Jesus não abole a lei ou a sabedoria, mas a plenifica. Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Nos Evangelhos, vemos isso no Sermão do Monte e em chamados radicais. Em Mateus 5:40-42, Jesus aprofunda a orientação de Provérbios. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Enquanto Provérbios aconselha humilhar-se para evitar prejuízo, Jesus ensina a aceitar a humilhação dos homens, não resistir ao mal, priorizando o reino sobre bens materiais. Isso é vertical, humilhação diante de Deus, imitando a cruz, Filipenses 2, 5, 8, onde Cristo se humilhou por nós. O foco não é preservação terrena, mas testemunho eterno, superando o mal pelo bem, Romanos 12, 21. Em Lucas 9, 61, 62, o afunilamento é evidente no chamado ao discipulado. Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Diferente de Eliseu, que pôde se despedir, mas queimou seus arados em compromisso total, o chamado de Cristo é direto e urgente, exigindo prioridade absoluta ao reino. Marcos 1,15. Aqui a revelação estreita. O Antigo Testamento mediava por profetas. O Novo Testamento revela Deus encarnado, demandando obediência indivisa. Hebreus 1:1-2. Paulo ecoa isso em 1 Coríntios 6:7. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Aplicado a disputas entre irmãos, isso prioriza a unidade da igreja. Efésios 4:3, sobre direitos pessoais, refletindo o amor de Cristo. A conciliação é clara. Provérbios previne erros. O Novo Testamento transforma sofrimento em glória, pois o que é visto é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Parte 3. O ponto mais estreito do funil. A porta estreita e a exclusividade de Cristo. Culminando no Novo Testamento, a revelação se afunila para Cristo como único caminho. Jesus declara em Mateus 7:13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa estreiteza
conecta diretamente à progressão. Deus se revelou plenamente no Filho, João 1,18, e não há outro acesso a ele, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pluralismo religioso, que prega que todos os caminhos levam a Deus, é um engano, pois ignora essa focalização divina. Jesus não nega a pluralidade. Há muitos caminhos no mundo, inclusive o largo da destruição, mas adverte contra o engano de buscar vida eterna fora dele. Como 1 Timóteo 2,5 afirma: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Essa exclusividade é o clímax do funil. O Antigo Testamento aponta para ele, João 5,39, e o Novo Testamento o revela como Salvador único. Conclusão: aplicação para a vida cristã. Este estudo revela a coerência da Bíblia, progressiva, do amplo ao profundo, e estreitiva, focalizando em Cristo. Para nós, significa ler as Escrituras unificadas, aplicando a sabedoria de Provérbios com o espírito da cruz, aceitando humilhação por amor ao reino, priorizando unidade e obediência. Podemos dizer, portanto, que a porta que conduz à vida é estreita porque a revelação também se estreita, não por limitação divina, mas por clareza salvífica. A porta é estreita porque Deus, em sua revelação de si mesmo, o fez de forma não apenas progressiva, revelando-se cada vez mais ao longo da história por meio de seus servos e profetas, bem como através de seus atos redentivos e juízos, mas também de maneira progressivamente convergente, conduzindo soberanamente essa revelação a um foco cada vez mais definido. Deus, em sua graça, foi eliminando falsas alternativas, estreitando o foco, até deixar absolutamente evidente que a salvação está somente em seu Filho. Mateus 7, 13 e 14. Para ilustrar melhor, imagine um longo corredor com diversas portas largas e espaçosas de ambos os lados. Cada uma dessas portas representa um recurso humano em que os homens depositam sua confiança. Riquezas, poder, prestígio, fama, influência, intelecto, boas obras, diplomas, alianças políticas e militares, qualquer coisa que possa oferecer uma falsa sensação de segurança. A revelação especial, a Bíblia, atua desmascarando essas portas largas, demonstrando sua completa insuficiência para a reconciliação com Deus. Não que esses recursos humanos sejam necessariamente maus em si mesmos, mas tornam-se ídolos quando o homem os utiliza como tentativas de alcançar o divino. Como a Bíblia ensina, essas vias jamais foram aprovadas por Deus como meios de justificação. São recursos terrenos que não possuem o selo da eternidade. Do rico ao pobre, do influente ao desprezado, do erudito ao iletrado, do moralista ao perverso. Todos, sem exceção, encontram-se diante da mesma incapacidade espiritual. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O corredor da existência humana culmina em um afunilamento onde apenas uma porta permanece aberta. Aquele que é a própria porta, Jesus Cristo. Qualquer tentativa de passagem por outras portas ignora a advertência de Cristo em Mateus 7, 13 e 14, sobre o caminho largo que conduz à perdição. Jesus é a única e verdadeira porta. João 10, 9. Ele sempre foi o plano de Deus, mas o acesso estava obstruído pelo pecado até que o próprio Deus, por meio da encarnação de Cristo, estabelecesse o caminho. Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20. Ele é novo, porque não se baseia na antiga confiança nos ritos ou méritos humanos, e é vivo porque não é um conjunto de regras estáticas, mas a pessoa de um Salvador ressurreto que comunica sua própria vida aos que nele creem. Desde o proto-evangelho em Gênesis 3,15 até as profecias messiânicas, como Isaías 53, a revelação divina se aprofunda, culminando na encarnação de Cristo, que declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. Assim, a salvação é pela graça mediante a fé nele. Efésios 2, 8, 9. Excluindo qualquer outro mediador ou caminho. 1 Timóteo 2 e 5, Atos 4, 12. Essa estreiteza não é uma limitação imposta por homens, mas o desígnio eterno de Deus, revelado plenamente no Filho e aplicado pelo Espírito Santo, chamando-nos a uma obediência radical
e a renúncia por amor ao reino. Aqui, conciliamos tudo: a sabedoria ampla de Provérbios e o aprofundamento em Mateus, Lucas e 1 Coríntios levam à cruz, onde humilhação e prejuízo encontram redenção. Provérbios lida com humilhação horizontal, diante de homens para ganho prático, enquanto o Novo Testamento a verticaliza diante de Deus para ganho eterno. Tiago 4,10 resume: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ecoando Provérbios, mas elevando para o divino. A humilhação do discípulo não é masoquismo, mas submissão a Deus, aceitando o que os homens impõem, como perseguição ou injustiça, porque o foco é na soberania divina. Mateus 5, 11, 12. Hebreus 12, 2, 3, onde Jesus desprezou a ignomínia pela alegria futura. Porém, discernimento é necessário, pois Jesus também falou que devemos ser simples como a pomba, porém, prudentes como a serpente. O apóstolo Paulo exemplifica bem esse equilíbrio. Em Atos 25, ele apela a César em busca de justiça e, ao mesmo tempo, aceita sofrer por amor a Cristo. Trabalhou com as próprias mãos, fabricando tendas para não ser pesado à igreja, e frequentemente abriu mão de direitos legítimos por causa do Evangelho. 1 Coríntios 9. A cruz, portanto, não anula a sabedoria, mas a ordena corretamente. O próprio Jesus afirmou ter vindo não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17, integrando-a plenamente ao reino. Em resumo, Provérbios nos prepara para navegar o mundo com sabedoria, mas o Evangelho nos chama a transcender, humilhando-nos diante de Deus ao aceitar o prejuízo que vem dos homens, imitando a cruz. Isso liberta da vingança e exalta o reino de Deus. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, Jesus dirige essas palavras aos seus discípulos, ensinando-lhes uma ética moldada pela cruz. Em situações nas quais o perverso se mostra obstinado, alguém decidido a vencer sua causa a qualquer custo, buscando exaltação diante dos homens sem considerar os meios, o discípulo de Cristo é chamado, quando necessário, a não resistir no sentido de não entrar na disputa orgulhosa de força, honra ou vingança. Tal pessoa já demonstrou ter entregue sua alma ao sistema deste mundo. O discípulo de Jesus prefere perder o mundo e as honras dos homens do que sua alma. Seu critério não é o sucesso imediato, mas a fidelidade ao reino. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo aplica esse mesmo princípio ao contexto da igreja, ensinando que aceitar o prejuízo pode ser o caminho mais sábio, quando o bem maior tem como objetivo a preservação da unidade, da harmonia e do testemunho do corpo de Cristo. Assim, a diferença entre a sabedoria do discípulo de Cristo e a do proverbista não é de oposição, mas de prioridade. O discípulo não rejeita a sabedoria de Provérbios, mas, à luz da cruz, reconhece que há momentos em que aceitar um prejuízo terreno é preferível a comprometer valores eternos. Por escolha voluntária e por amor a Cristo, ele suporta o dano imposto pelo perverso, não como sinal de fraqueza, mas como expressão de uma força maior: vencer o mal com o bem. Ao agir assim, o discípulo amontoa brasas vivas sobre a cabeça do perverso, não com o propósito de condená-lo, mas na esperança de que, constrangido pela graça, ele seja levado ao arrependimento, demonstrando que a vitória do reino não se dá pela força, mas pelo amor. Assim, qualquer pregação que não aponte Cristo como o centro ou que exclua a sua cruz e ressurreição, 1 Coríntios 15, 3, 4, ou que pregue um chamado confortável e isento de renúncia, é um falso evangelho, e deve ser discernido e rejeitado à luz das Escrituras. Gálatas 1, 8, 9. A sabedoria bíblica nos conduz da prudência prática à cruz e da cruz à glória. Que isso nos leve a entrar pela porta estreita, seguindo aquele que é o único caminho: Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Oração. Senhor, guia-nos pela Tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sobretudo, que os Seus caminhos sejam os caminhos pelo qual trilhamos. Livra-nos dos atalhos enganosos do nosso coração. Vê se há em nós algo que Te ofenda e guia-nos com o Espírito Santo pelo caminho eterno. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um podcast A Voz que Clama. Se você gostou, compartilhe com alguém e não esqueça também de curtir e nos seguir no Spotify e no YouTube para mais episódios.
Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.